Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, dia 22 de agosto de 2020, com muita alegria estamos começando mais esta live da Escola Bíblica Dominical no campo de Porto Alegre. Feliz de estar aqui, porque mais uma vez é um evento único, um evento especial, onde Deus nos dá mais uma oportunidade de louvar, bendizer, engrandecer, agradecer o seu santo nome. Amém? Nesta noite nós temos um convidado muito especial, é um companheiro, é um irmão. O título dessa lição diz muito a respeito do que vivemos, do que temos, do que nos proporciona a Escola Bíblica Dominical. E aqui estou falando do nosso querido, prezado irmão e amigo, o nosso irmão Fernando Miller, ali do Templo Matriz, e cumprimentando a ele, que também já está nos acompanhando. Cumprimentamos a sua muito digníssima esposa, irmã Alice. Que Deus abençoe este casal, que está sempre em prol da obra do Senhor, sempre mirando o reino, né? Essa live tem como responsáveis a Superintendência da Escola Bíblica Dominical no campo de Porto Alegre, na pessoa do pastor Gilson Mota, ao qual nós ainda continuamos pedindo aos irmãos que orem por ele. Também o nosso muito digníssimo pastor Paulo Ricardo Henriques, né? Também faz parte da superintendência, e também não podemos esquecer da diaconisa, a nossa psicopedagoga, a irmã Jaqueline Marques, uma amiga também, uma irmã. E como eu já citei ali que a nossa lição hoje de número 8, eu não falei o título, mas ela já está fixada, que é a lição número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Amém? E eu quero iniciar essa live lendo uma palavra que está ali no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 17 em diante, que nos diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então, com esta palavra maravilhosa, eu quero fixar o versículo 20, o 4 e o 20, que diz assim, ó: Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então nós temos um exemplo, nós temos a quem seguir, a quem nos espelhar. Amém? Eu quero de imediato já para fazer as apresentações o nosso querido e prezado superintendente, pastor Paulo Ricardo Henriques. Paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo. Paz do Senhor. Acho que está meio escuro, né? É que eu estou em Santa Cruz do Sul. Amém, amém, amém. Mas tá bem, tá bem. Conseguimos identificar aí. Tá bom, tá bom. Já deu para ver quem é. Amém. Já deu, já deu. Queridos, com alegria que mais uma vez estamos, né, na presença de Deus e também aqui, né, irmão Anderson, na live da Escola Bíblica, né, para mais uma lição, a lição número 8. E agradecer a Deus, aos irmãos, agradecer também, eu sempre agradeço ao irmão Anderson, que é o nosso âncora, né, desse programa aqui da EBD, e também eu já vi o irmão Anderson pedindo oração
pelo nosso querido pastor Gilson, né, que a gente sabe que é uma perca, a mãezinha que estava sempre com ele. Então, os irmãos continuem orando pela família do pastor Gilson, por ele, para que Deus o abençoe e console o seu coração. Né? Nós louvamos a Deus. Na presença dele. Então, somos gratos porque Deus é fiel para conosco, tem nos guardado até aqui. Temos visto essa pandemia que estamos vivendo, tudo, mas Deus tem guardado eu, guardado o Anderson, guardado o pastor Gilson, toda a equipe da superintendência e todos os professores de nossos distritos. Que Deus continue, irmãos, derramando das suas bênçãos sobre a vida de vocês. E continue firme. Continue fazendo essa obra, continue na presença de Deus, né, porque nós vamos vencer. Já está no fim já. Né, eu digo no fim dessa pandemia, claro que vamos ter muito tempo ainda se preocupando com esse vírus, mas Deus está dando vitória para a sua igreja, está dando vitória para mim, para vocês que estão aí. Então, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Então, como eu disse, orem pelo pastor Gilson, orem pela nossa igreja, orem pelos nossos pastores, né? Orem pela nossa convenção, para que Deus dirija e direcione todas as tratativas, né? Tudo que aconteça seja vinda e dirigida pelo Espírito Santo. Então, sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito, e eu só gostaria de deixar uma palavra aos irmãos que está lá no livro de Atos, capítulo 19, o versículo 23, que nos diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Efésio, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Queridos, nós já vimos desde o tempo de Paulo a desunião, né, que tinha no meio da igreja daquela época. E os que não gostavam da igreja, como tem hoje e tinha naquela época. Então, vamos continuar unidos, vocês levando esta palavra, né, aos alunos, e agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na Escola Bíblica de Porto Alegre. Se ela ainda é escola bíblica aqui em Porto Alegre, é porque vocês estão fazendo alguma coisa para Deus. É pouca coisa que nós fizemos, viu? Alguém pode achar que estou fazendo muito. Não, mas a gente faz bem pouquinho por aquilo que Deus dá para nós. Irmão Anderson, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, viu, que você nos dá. Obrigado por estarmos aqui. Eu sei que você vai dizer somos uma equipe, mas amém, você é o âmbito dessa equipe. Que Deus te abençoe, abençoe a tua esposa, a tua família, e continue sendo esse servo humilde, pacificador que você é, tranquilo, e tem nos ajudado muito. Amém. Pastor Paulo Henriques, muito obrigado. Eu sei que o senhor está aí também em uma missão. Que Deus o abençoe. E é o título da nossa lição, né? As causas da desunião devem ser eliminadas, né? E até com muita propriedade, eu sei que o irmão Fernando vai ministrar, mas nós temos procurado, né? E eu falo isso de minha parte, eu sei que de sua parte também é dessa forma, da parte de todos que compõem a superintendência e nos auxiliam, nos ajudam. Todos trabalham pela união, que o texto áureo está lá em Salmos, né? 133,
é o que tem balizado o nosso trabalho, né? Então eu agradeço a você, irmã Marta, que Deus abençoe a sua família aí também, o seu trabalho aí, e muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí. Eu que agradeço. Fiquem com Deus a todos os professores. Uma boa aula amanhã para quem os que vão, né, transmitir ou vão dar aula, alguns que ainda já estão presencial. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Obrigado, irmão Anderson. Fique com Deus. Amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus. Agradecemos a Deus pela vida do nosso querido pastor Paulo Ricardo Henriques, também a vida do pastor Gil, sua irmã Jaqueline, todos que nos ajudam na superintendência. Agora eu também quero chamar o nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão Sandro Guerreiro, que sempre está conosco aqui, nos ajudando. Como disse o pastor Paulo Ricardo, nós somos uma equipe, ninguém trabalha sozinho. Tudo nós conversamos, tudo nos acordamos, oramos e depois colocamos em prática, porque a obra do Senhor é assim, nós não trabalhamos sozinho. Paz do Senhor, irmão Sandro, como é que tá? Fala, senhor, tudo bem? Graças a Eu Deus. eu estava dizendo aqui que nós não trabalhamos sozinhos em nenhum momento. E, nem, o interessante é que nós não fizemos questão de trabalhar sozinho, né? A gente conversa, fala, né? É isso aí, é assim o trabalho, né? Na obra de Deus é assim mesmo, né? Não temos ninguém que saiba tudo, né? A gente precisa aí estar trocando ideias, conversando, e é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente aprende, né? Na verdade, trocando ideias e conversando. Graças a Deus que temos essa disponibilidade, essa comunhão, né? Com vários irmãos aí que a gente pode estar fazendo isso, né? Coisa boa. Amém. Irmão Sandro, até o pastor Paulo Henriques, que te antecedeu, já comentou alguma coisa nesse sentido, que a nossa pandemia, nós estamos métodos, podemos saudáveis, né, de higiene para não contrair o vírus. Isso entra o nosso cultuar a Deus na igreja, né? Anderson, cortou muito o que tu falou aqui agora, cortou bastante a tua fala, eu não consegui entender. Eu iniciei dizendo que o pastor Paulo Henriques falou um pouco sobre a desaceleração da pandemia. E Sim. que, com isso, nós estávamos também retomando os nossos cultos, mas que nós estávamos observando ainda os cuidados, como o distanciamento, a nossa higienização, essas coisas. Então, eu queria ouvir de você, porque amanhã nós temos mais um encontro presencial, mas com capacidade reduzida, né, na nossa igreja, né? É verdade. A gente vê aí até no Brasil aí tá estabilizado, né? A gente vê essa situação aí e para estabilizar desacelerando, né? Ainda Exato. não sabemos exatamente em quanto tempo ainda vai isso aí, mas tudo bem. Mas o que nós temos que fazer é isso mesmo, né? Acho que todas essas regras que existem aí, né, na cidade e na igreja não pode ser diferente, né? Claro que amanhã é o segundo culto depois da retomada, né? E estaremos lá. E graças a Deus que a nossa igreja está bem organizada para isso, né? Intervalo entre os cultos. A gente vê no final de cada culto lá o irmão Álvaro, né? Chegando lá com o álcool e limpando todas as cadeiras, todos os móveis que foram utilizados. Lá o cuidado está grande, né? E é assim que tem que ser. A gente sabe que tem muita gente que está tipo assim, ignorando esse momento, né? Dizendo que isso não é nada e tal, mas nós temos que ser obedientes, sim, e tomar os cuidados necessários. E graças a Deus que a igreja está fazendo isso, né? Por enquanto temos que estar nessa situação de 30 pessoas, mas vamos indo assim, Deus vai abençoando. O domingo passado os irmãos estavam lá e muitos irmãos querendo se abraçar e tudo mais, mas não dá ainda, né? Não dá, vamos ter paciência, né? Porque se a gente fizer alguma coisa assim, tudo bem, que alguém não se importe, queira, mas se a gente pensar um pouquinho, pode ter alguém querendo prejudicar a igreja, olhando lá e ver uma situação assim,
complica a situação, né? Então podemos até ser proibidos, né, de continuar com os cultos. Então acho que a gente realmente tem que ser obediente às leis, a tudo que está sendo colocado, e vamos ter paciência, né? Vamos ter paciência, se desacelerando, enfim, que se consiga uma vacina aí para a gente voltar a uma vida normal. Mas por enquanto a gente tem que ter essa paciência aí sim, né? Mas nunca esquecendo que é o local onde Deus ordena a bênção. O templo é muito importante para as nossas. Para nós atingirmos, digamos assim, os nossos objetivos em termos de mensagem do Evangelho, né? Claro, e muito mais que isso. Se a gente analisar e for analisar bem aí o contexto bíblico, a gente vai ver que na verdade é necessário essa comunhão, essa comunhão na igreja, o templo em si, ele é necessário porque vamos dizer assim, treinados, preparados, é no templo, né? Claro que temos opções diferentes hoje com plataformas aí, ó, da internet, mas na verdade a gente precisa esse presencial e se a gente for analisar, aí, tem muitos desigrejados aí, enfim, né? Muitas É, pessoas que defendem isso, mas a gente for para a Bíblia mesmo, a gente vai ver por que Deus concedeu uns para apóstolos, mestres e pastores, evangelistas e tudo, mas cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, né? E a gente sabe, por mais que a gente use as plataformas, mas não tem nada igual a gente presencialmente estar conversando, estar aprendendo, trocando ideias, né? Não tem nada igual. Então, é correto, nós precisamos sim estar no templo e é necessário. Então, a gente sente essa necessidade, sente essa saudade, sim, de estar lá. Já estamos há 5 meses nessa situação aí, a gente lembra, né? isso mesmo. Me lembro que final de escola lá, a escola acabava às 11 horas, meio-dia, os irmãos estavam lá na igreja, conversando, indo almoçar junto, né? Isso é muito bom, isso é Passa, maravilhoso, né? Então, mas creio que logo volte aí, a gente volte a nossa vida normal, né? Irmão Sandro, e nós temos um convidado para comentar nossa lição que congrega junto conosco ali na matriz e até, como eu disse, todos os nossos trabalhos nós oramos, mas nós também somos um colegiado, né? Nós conversamos e elegemos. E até esse nome foi colocado à mesa por você. O que você teria a dizer do nosso querido irmão Fernando Miller? O irmão Fernando Miller é uma bênção, né? O irmão Fernando é uma representação de liderança aí na matriz, né? Com certeza. Nova, né? E também quando acho que a gente acho que há uns 3 anos passados, quando a gente estava com esse trabalho de fazer esse trabalho de escola dominical, dividindo as classes, né? O Fernando estava pronto para trabalhar com a classe de jovens, sempre nos É apoiando ali. verdade. Então, por isso que eu digo, é uma liderança que temos aí. E a gente sabe muitas pessoas falam bem do irmão Fernando, e até quando colocaram o nome dele ali, já veio alguns elogios ali para ele, né? Porque isso é Amém, coisa mas isso é boa, muito né? bom, isso é bom, isso é É graças a bom, Deus né? por isso, né? É sinal que tem gente que gosta do irmão Fernando aí, então acho que vai ser. Tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus também, né? Ele é um grande ensinador, vai ser uma bênção de Deus essa lição hoje que ele vai nos trazer aí, né? Então, tenho certeza que Deus vai abençoar o irmão Fernando, né? E agradecer pela disponibilidade dele, né? De aceitar esse nosso convite, né, Anderson, para estar aí, né, nessa live aí do sábado, né? Amém. Bom, Sandro, mas então de imediato eu já quero agradecer a você pela participação. Que Deus abençoe você, a irmã Liliane, a Lidiane. Eu sei que o pessoal ama também a Escola Bíblica Dominical, estão na escuta aí. E muito obrigado, que Deus abençoe vocês e fiquem conosco aí para nós aprender um pouquinho mais sobre o que os mistérios de Deus revelados a nós através da sua palavra e hoje estará usando o irmão Fernando. Amém? Estaremos nós três em casa aqui assistindo aí, com certeza vai ser uma benção. Que Deus abençoe a todos aí, Anderson. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Sandro. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero dar glória a Deus pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos. Então,
Irmão Fernando, a paz, tudo bem, meu amado? Paz, irmão Anderson. Como vai? Tudo bem? Mas, Bom dia. muito bem. Mais feliz agora de estar falando com você, irmão Fernando. Um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco, aqui nessa live da IBD. E nós já tomamos muito do seu tempo, agora o tempo é seu. Não, que isso. Inicialmente, quero dizer que é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa live. Quero cumprimentar a ti, também a tua querida família. Obrigado, Estamos irmão. falando com todos vocês, assim como também com saudade da nossa querida equipe da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, sendo Amém. que na tua pessoa cumprimento a todos que compõem o Obrigado. trabalho da Superintendência e que de alguma forma trabalham para que a Escola Bíblica Dominical possa levar o ensino do Evangelho genuíno a cada vez mais pessoas, né? Já vimos aqui nessa live o pastor Paulo Henriques, o irmão Sandro Guerreiro, uma grande alegria ver os irmãos, também se sintam saudados. Também a minha saudação amiga ao pastor Gilson, que Deus possa abençoar, confortar seu coração, sua família. Deus está conosco nestas circunstâncias difíceis, né, nas quais passamos. E vamos hoje, então, aprender um pouco mais acerca do que nós podemos extrair da reconstrução de Jerusalém para os nossos dias de hoje, né? A proposta da nossa revista era justamente tratar sobre tempos de crise, então estamos aqui domingo após domingo, no caso dessa live, sábado após sábado, aprendendo o que o Senhor nos ensina pela sua palavra sobre como nós devemos nos comportar em situações difíceis como essa, que o povo de Israel já viveu e que agora nós estamos passando, né, irmão? Amém. Pode dar seguimento, meu irmão. Fica à vontade. Bom, o próprio título da nossa lição hoje, irmão Anderson, já fala muito sobre o que nós precisamos entender nessa lição, né? O título dela é As Causas da Desunião Devem Ser Eliminadas, né? Então, só o título já nos traz algumas premissas. A união é um elemento e é um caráter, é um atributo indispensável para a igreja. E, por outro lado, em ideia oposta, a desunião, tudo aquilo que nos divide, tudo aquilo que nos aparta uns dos outros, isso deve ser afastado. E sempre que a gente fala em união, união dos irmãos, união da igreja, nós não temos como não lembrar do tão conhecido Salmo 133, que, inclusive, é o salmo que está no nosso texto áureo, né, na nossa lição desse domingo, desse final de semana, né, que está escrito assim: ó, quão bom, e como bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém. Tem uma outra tradução aqui na minha Bíblia. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nesse salmo, há duas símiles, né, duas comparações, para tentar explicar para a gente o quão importante é essa união entre os irmãos, né? Primeiramente, o salmista fala aqui no óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, né? Que é um óleo abundante, é um óleo precioso, é um óleo perfumado e que é derramado em tanta abundância que ele desce pela cabeça, passa pela barba e repousa até a gola das vestes do sacerdote. Ou seja, representa um perfume, é um óleo perfumado que torna a nossa adoração, a adoração da igreja, aceitável perante o Senhor. Assim como o sacerdote tinha o seu trabalho aceito
por Deus, né? E na sequência, quando nós vemos o salmista comparando a união dos irmãos com o orvalho do Hermon, isso também nos traz um ensino importante, porque o Monte Hermon era um monte bastante conhecido, um monte no norte da terra de Israel. Ele era bastante conhecido por ter uma orvalhada pesada, uma orvalhada forte, intensa, em uma quantidade bastante grande, né? Que refrescava, alegrava a terra. Então, a união dos irmãos, ela também é uma alegria na igreja, e também, assim como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, também é um fenômeno abundante. O orvalho do Hermon era um orvalho abundante, o que demonstra que na união dos irmãos, o Senhor age e abençoa ricamente, né? Mas além do Salmo 133, a gente ainda tem o texto de Paulo, quando ele exorta os irmãos de Corinto para que vivam em união. No capítulo 12 da primeira carta, a partir do verso 12, ali ele explica que cada irmão é um membro, cada irmão é uma parte desse corpo que é o corpo de Cristo. E se somos todos membros do mesmo corpo, não há um membro menos importante ou um membro que tenha menor valor, um membro que possa ser desprezado, um membro que possa ser deixado de canto, não. Inclusive, Paulo explica que até mesmo as partes do nosso corpo que são mais frágeis, elas têm uma importância, às vezes, até maior, né? E outras partes a qual nós damos menor honra, essas partes são mais, nos trazem mais benefícios, são partes que sustentam o nosso corpo e são membros que são, inclusive, mais bem vestidos, né? Então, quando nós vemos o Salmo 133 e quando nós vemos esse ensino de Paulo em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, nós não temos como imaginar uma igreja desunida. Aleluia. Porque se uma dor no menor dedo do meu pé ou da minha mão já me causa um incômodo que todo o corpo sofre, todo o corpo fica incomodado com aquilo, se nós trazemos essa comparação que o apóstolo Paulo faz para a nossa igreja, para o nosso convívio, nós não temos como compreender e aceitar que a igreja possa viver em desunião, que a igreja possa viver dividida, né? Mas, embora já pelo título a gente perceba que a nossa lição de hoje ela é uma lição sobre um tema óbvio, não por ser óbvio, é algo fácil de ser cumprido. Assim como a santificação é algo bastante óbvio. Nós não temos o que discordar da nossa necessidade de santificação, né? A Carta aos Hebreus fala claramente, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Verá Deus. Todavia, embora isso seja algo óbvio, nós precisamos nos exercitar todo dia e sabemos o quanto é difícil termos uma vida santificada. E se não fosse pela graça do nosso Senhor, nós não estaríamos seguindo o seu caminho. Que é o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos justifica. E esse tema, ele tem essa mesma característica. A união da igreja é algo óbvio, que ninguém contesta, nós sabemos que é indispensável, mas é algo bastante difícil de praticar, e nessa lição, então, nós vamos, a partir de uma breve exposição do capítulo 5 do livro de Neemias, nós vamos compreender o que estava acontecendo nessa situação histórica narrada, e como Neemias e como o povo de Israel se comportou para tentar solucionar isso, né? Então nós vemos, aqui a minha ideia é trazer uma breve exposição do capítulo 5, o que vai abordar de forma bastante abrangente tudo que já está trazido na lição da nossa revista e que os irmãos também
vão passar nas suas aulas amanhã pela web, pelo Facebook ou por algum outro meio de transmissão de som e imagem. Então, eu gostaria aqui de uma breve exposição no capítulo 5 de Neemias, trazer alguns pontos importantes que nos fazem compreender o que gerou esse problema e como Neemias dirigiu o povo para solucionar. Então, nós vemos aqui, nos primeiros versículos do capítulo 5, eu vou lendo para os irmãos poderem nos acompanhar nessa leitura, e a gente poder compreender de forma completa o que aconteceu aqui. Assim está escrito no capítulo 5 de Neemias. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Verso 3. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, ou seja, um terceiro grupo aqui de judeus. Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Essa situação é uma situação terrível, porque o que nós vemos até aqui, desde o início do relato do livro de Esdras, passando por todo o livro de Esdras, começando Neemias, chegando até aqui, e depois do capítulo 5, nós seguimos no mesmo contexto, é de uma explicação que os grandes problemas que o povo de Israel teve na reconstrução de Jerusalém era de oposições externas. Era do Sambalate, do Tobias, que a gente vê diversas vezes no livro de Neemias, que chega até a ter um tom de suspense, um tom dramático, que sempre que a obra está andando, sempre que o povo está unido, sempre que a obra está desenvolvendo, aparece então Sambalate, Tobias, aparece Gézer, o arábio também. Né? Então, os problemas sempre eram causados extra povo de Israel, eram sempre externos. Mas nesse caso aqui, nós temos um intervalo, nós temos um parênteses na descrição, na narração que Neemias faz no seu livro, para nos mostrar que havia uma grande e uma grave situação de colapso social no povo de Israel. O povo de Israel estava numa situação terrível. E não é porque o povo recém tinha retornado para a terra. Não, esse fato aqui já se dá mais de 100 anos depois do retorno lá no tempo do rei Ciro, que nós vimos nas nossas lições de número 1 e 2. Já tem mais de século. Então, esse problema grave se instaura não porque era uma nação que havia recém retornado para a terra, não, mas por alguns fatores. A teologia costuma afirmar 4 problemas que podem ter causado esse colapso social. O primeiro deles é que a nação ela estava comercialmente isolada. É verdade. Então, ela não conseguia fazer a circulação da sua produção. Outra, que também ocorre com bastante frequência, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, eram situações climáticas. Né? Condições climáticas desfavoráveis que interferiram na produção de cereais do povo. Outro motivo que também é afirmado é que aqueles que tinham terras e que produziam, eles agora estavam empenhados de gratuitamente, sem nenhuma remuneração, reconstruir o muro,
que era a grande obra, a grande missão do povo judeu naquele momento, que era reconstruir o muro de Jerusalém. E que, portanto, se eles não conseguiam se dedicar na produção das suas fazendas, das suas terras, então, logo, eles não conseguiam produzir, e isso fazia com que aqueles que tinham possibilidade de produzir, tanto para outros, como também para remunerar a sua própria família, estavam passando necessidades. E, por fim, um quarto fato que pode ter ocorrido é que administradores anteriores a Neemias, governadores anteriores a Neemias, haviam abusado do povo, haviam cobrado usura, tributos excessivos, haviam pesado a mão sobre o povo e o povo estava sofrendo até aquele momento. Então, o que nós vemos nesses primeiros versículos é um povo em que uns não têm o que comer, porque não têm terras, estão trabalhando no muro, e não têm o que comer, estão pedindo o que comer. Outros que tinham terras não estavam produzindo nas suas terras, então haviam hipotecado suas terras para terem como comprar o seu alimento. Amém. E outros que não tinham nem condições de pagar os tributos reais. E o império de Assuero, nessa época aqui já era o império de Assuero, era um império bastante pesado na questão de tributo. Na verdade, aqui já era Artaxerxes, né? Não era mais Assuero. Mas desde Assuero era um império que acumulava muitas riquezas no império, na cidadela de Suzana, na cidade real, cobrando os tributos dos diversos povos. Era um império que cobrava tributos pesados de todas as nações. Então tinha gente que estava tomando dinheiro emprestado para poder pagar o tributo. E nessa situação terrível, o povo estava em completa desunião, porque haviam aqueles que, para poder se sustentar, hipotecaram suas terras, tomaram dinheiro emprestado dos judeus que tinham boas condições, os judeus que tinham terras, os judeus que tinham dinheiro. Então agora havia uma porção do povo que estava endividada, que havia vendido os seus filhos como escravo para poder pagar as suas dívidas, e uma outra porção que estava numa situação bastante confortável e que estava cobrando os juros, que estavam executando as dívidas, fazendo que os judeus vendessem seus filhos, suas famílias como escravos. Enfim, a situação era terrível, e um povo que antes estava conseguindo dar andamento à reconstrução de Jerusalém com base na sua união, agora se vê completamente desunido e dividido em razão desse problema social que havia. Então, os versos seguintes nos narram o que Neemias faz. Ele, como governador, ele ouve o clamor do povo, então toma atitudes. Vamos ver a partir do verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Vejamos aqui o que esse texto nos traz. Primeiramente, Neemias, então, conhece a situação e se aborrece. Ou seja, uma liderança justa, uma liderança que segue os caminhos de Deus, todo aquele que desenvolve um trabalho de acordo com a palavra de Deus, ela se insatisfaz, ela fica insatisfeita, revoltada com qualquer questão de divisão ou desunião na igreja. É verdade. Né? Muitos trabalham equivocadamente com um objetivo
de que a base dos irmãos que desenvolvem o trabalho não tenha nenhuma união para supostamente não ter o risco de tirar ele do lugar, né, de puxar o seu tapete. Então, se os irmãos estão desunidos ali, se os irmãos estão divididos, então tá até bom para mim, né? Porque eu estou aqui na liderança, os irmãos ali estão se degladiando e eu continuo no meu posto seguro. Mas, na verdade, o que a gente vê em Neemias não é isso. Neemias se revolta e ele, inclusive, afronta os nobres e magistrados, né? Porque eles também tinham participação nessas negociações, dando o aval, dando o ok para que essas injustiças estivessem ocorrendo. E quando Neemias fala que se nós tínhamos resgatado os judeus dos gentios, né, dos povos estrangeiros, agora vocês querem negociar os vossos irmãos vendendo a nós mesmos. O que Neemias está afirmando aqui, em um sentido mais claro, é que a lógica de funcionamento do mercado, do capital, que funciona muito bem, que é saudável, que é boa no mercado, na sociedade de capital, em que as pessoas procuram atender às demandas da sociedade, e para isso eles produzem de forma a atender essa demanda. E aquele que produz melhor, que consegue atender às demandas da sociedade, tem uma melhor remuneração, tem uma melhor aprovação, né? E isso é saudável no mercado. Então, se nós produzimos um trabalho em concorrência com outras pessoas, a concorrência é saudável, né? Nós vamos receber a nossa remuneração, nós vamos, inclusive, ocupar postos melhores que outras pessoas, porque nós conseguimos atender a demanda melhor do que outras pessoas, e assim é a meritocracia. A meritocracia não trabalha com a recompensa para os bons, mas sim com a recompensa para aqueles que são mais capazes de atender a demanda. Né? E numa sociedade de capital que é saudável, que é boa, porque isso incentiva as pessoas a produzirem bens, a produzirem valores para o crescimento da nossa sociedade, é normal, é natural que tenha pessoas que conseguem uma remuneração, conseguem uma posição melhor do que outras. Isso é normal e isso é natural do mercado. É assim que funciona a lógica de mercado. Mas aqui nós não estávamos vendo uma situação de mercado. Nós estávamos vendo uma situação em que o povo não havia retornado para aquela terra buscando explorar aquela terra para enriquecer as suas famílias. Não, eles haviam retornado para a terra para reconstruir a Cidade Santa. Então era uma obra de Deus, era uma obra que tinha como principal foco, principal prioridade, reconstruir a cidade. Então não era um momento em que cada um deveria pensar apenas em si, apenas em ocupar uma posição melhor, em apenas ter um sucesso financeiro ou patrimonial naquele contexto. Mas não, eles deviam estar engajados na obra do Senhor. E por ser a obra do Senhor, então eles deviam não atender os seus próprios interesses, mas sim, eles deviam estar focados no trabalho do Senhor, e para isso eles precisavam estar unidos. E aqui é o grande ponto do nosso ensino de hoje. Quando nós entendemos que a obra não é nossa, Aleluia, que é a obra de Deus, que o nosso foco é propagar as boas novas da salvação, levar Cristo ao mundo, e que essa obra não busca atender os nossos próprios interesses e desejos, mas sim que o Senhor seja glorificado, então todas as causas de desunião, a partir dessa nova concepção que nós precisamos ter, aí sim que nós conseguimos afastar esses problemas de divisão. E é o que faz aqui Neemias. Ele esclarece que aquele momento não era um momento para que as pessoas buscassem os seus próprios interesses, mas sim que eles deviam estar unidos para que a obra do Senhor pudesse prosseguir.
eles conseguiram vencer as diversas oposições dos inimigos, dos povos vizinhos, com a união. E agora eles precisavam continuar unidos para que a obra chegasse ao seu final. Então é isso que nós vemos nessa parte. Dando seguimento, irmão Anderson, Amém. nós vemos também, no verso 9, que a união da igreja, ela é um motivo de honra da igreja no mundo. Porque quando a igreja se mostra unida, isso é um método de atacar e de vencer o desprezo daqueles que são do mundo, daqueles que nos oprimem, daqueles que desprezam a obra de Deus. Por isso, Neemias diz aqui, não deveis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Então, os povos estrangeiros estavam desprezando e se opondo à obra de Deus. Aqui, do lado de cá, o povo de Deus deveria se comportar de forma unida para que, então, eles pudessem rejeitar esse desprezo dos estrangeiros e seguir firme, caminhando para o progresso da obra de Deus. Isso, inclusive, nos faz lembrar de João 17, a partir do verso 21, se eu não me engano. O Senhor Jesus fala várias vezes que eles sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um, para que nessa unidade o mundo creia que foi tu que me enviou, que o mundo possa crer em mim por meio dessa unidade. Ou seja, a unidade da igreja, ela é um instrumento para que o mundo, olhando a unidade da igreja, também possa crer em Cristo e crer que Cristo é um como o Pai. Então, a unidade da igreja, a união da igreja, busca também levar de modo mais eficiente a pregação do Evangelho àqueles que não creem. Irmão Anderson, uma pausa aqui para eu tomar uma água. E aí, nesse tempo, fica à vontade, claro. Quanto tempo eu ainda tenho? Tem 10 minutos. Passou rápido, né? Mas tá muito bom porque a gente tu tá prendendo bem a nossa atenção. Passou rápido também, falando bastante, passa rápido o tempo, né? Não, é interessante. É porque o assunto é interessante. A nossa lição de hoje é muito boa. E veja então, a partir do verso 10, né? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Ou seja, Neemias estava perdoando também os empréstimos que ele mesmo havia tomado da população. Ele estava dando exemplo. Então, a liderança, os obreiros, aqueles que trabalham na obra do Senhor, que querem ver a igreja unida, eles dão o seu exemplo e dão o seu primeiro passo para que eles mostrem que o objetivo do trabalho deles não é o próprio engrandecimento, mas sim a união do povo de Deus. Nós vemos a partir do verso 12, irmão Anderson. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Ou seja, nós tivemos em Neemias, o governador, uma ação contrária à divisão do povo judeu. E com essa afronta, esse confronto que Neemias faz àqueles que estavam oprimindo seus próprios irmãos, nós vemos então que Neemias consegue, pela mão poderosa do Senhor, que esses irmãos restituíssem o que eles haviam tirado dos seus irmãos que estavam lhe devendo. E isso traz o arrependimento. E isso é essencial. Nós precisamos
em um momento, ainda mais como o momento atual, em que a igreja precisa estar unida, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos voltar a nossa visão, o nosso foco para aquilo que atende o benefício do Evangelho e não os nossos próprios interesses, né? Então, que nós possamos nos arrepender de qualquer coisa que nós tenhamos feito, que tenha apartado de nós algum irmão, que tenha gerado alguma desunião, porque isso se faz importante para que nós possamos prosseguir com a obra do Senhor. E aí temos também, a partir do verso 14, um relato do exemplo que o próprio governador dá, o próprio Neemias dá, de como ele também se empenhava na união do povo judeu. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Neemias governou o povo judeu por 2 períodos, né? Esse primeiro período de 12 anos, a gente sabe que foram esses 12 anos. Depois ele retorna para o rei Artaxerxes, e depois de algum tempo volta a ser governador, mas nós não sabemos por quanto tempo, né? Mas aqui ele diz que nem ele, nem os seus irmãos comeram o pão devido ao governador, ou seja, eles tinham direito de cobrar algum tributo, algum percentual da renda dos irmãos para que pudesse sustentar. Mas Neemias, que era um homem com muitas posses, com muitas riquezas, sabendo que o povo, se fosse oprimido por essa cobrança, haveria uma desunião, então Neemias abre mão disso e diz que nesse período, em nenhum momento, ele cobrou aquilo que seria devido para sustento do reino. E nós vemos também, irmão, ao final, já caminhando para o nosso encerramento, nós vemos no verso 19, uma das 7 orações, uma das 7 vezes em que Neemias usa a expressão lembra-te de mim, né? Aqui ele fala, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Essa é a expressão lembra-te de mim, claro, não nos traz a referência de que Deus possa esquecer de alguma coisa, claro que não. Mas quando Neemias fala lembra-te de mim, ou ele pede a Deus lembra-te, ele faz um pedido a Deus para que haja e executa as bênçãos e os julgamentos que ele havia prometido na sua aliança. Né? Então, nós vemos que Neemias, arrependido do que havia feito, e por ter trazido a nação dos judeus ao arrependimento daquele grave problema que havia sido causado por essa divisão, ele peça, Senhor, lembra-te de mim. Eu muito trabalhei por esse povo, que o Senhor possa executar sobre a minha vida as bênçãos que o Senhor prometeu na sua aliança. Né? Então, o que nós podemos aplicar por essa nossa lição de hoje, já encerrando, é que nós só andamos em união na igreja quando nós direcionamos a nossa ação e as nossas forças para Cristo, para a sua glória. Aleluia. Quando nós vivemos os nossos próprios interesses, as nossas próprias ambições, nós causamos desunião, divisão, apartamos os nossos irmãos queridos de nós. Mas que nós possamos, então, retirar a nossa vida do foco, retirar a nossa vida da frente e colocar o nosso alvo na glória de Deus e na propagação do Evangelho, irmãos. Espero que nós possamos ter enriquecido a vida dos irmãos por essa palavra. E, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Que o Senhor seja glorificado por tudo que nós fazemos. E que amanhã, aqueles que vão ministrar ainda a Escola Bíblica Dominical, que possam ajudar os seus irmãos para que sejam mais amorosos, tenham mais compaixão, tenham mais
consideração pelos nossos irmãos. Somos todos membros do mesmo corpo. Precisamos amar a todos, porque todos são importantes. Irmão Fernando, o senhor foi muito feliz. Pensamento muito particular meu, assim, porque eu gosto muito de ouvir da palavra de Deus e ouvir das pessoas que estudam. Eu sei e conheço bem você estuda. E o seu fechamento foi o capítulo 5 de Neemias e o versículo 19. Lembra-te de mim para bem. Ó, a vírgula vem depois do bem, ó. Lembra-te de mim para bem. Ó meu Deus, e vírgula de novo, e de tudo que fiz a este povo. Aqui ele citou a si próprio, mas trazendo uma lembrança, como você bem frisou, né, que Deus não esquece das coisas, mas ele queria deixar registrado, digamos assim, que tudo que ele fez foi em prol da obra do Senhor. E muito ficamos felizes agora que entrou o nosso prezado e querido pastor Claudemir Garcia na nossa live. E nós sabemos o quanto os nossos pastores, dirigentes da nossa igreja aqui em Porto Alegre, têm uma preocupação com a união da igreja, a unidade da igreja, a união do corpo, e que isso nos deixa muito felizes, irmão Fernando. Saber que, como você mesmo falou, nós, desde o menor membro do corpo, ele sente dor. E essa dor deve ser observada por todo o corpo quando esse membro está sentindo. Então, isso vem a ser o quê? União, amor. E bem como você frisou, né, Neemias aqui, a preocupação dele principal era o povo estar unido para atingir a promessa de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da irmã Alice aí no seu lar. Aos nossos irmãos da superintendência, nós estaremos disponibilizando, nossos ouvintes, aliás, nós estaremos disponibilizando esta live no nosso YouTube da EBD Porto Alegre e no Facebook da EBD Porto Alegre. Amanhã nós temos as nossas lições em todo Porto Alegre, especialmente na classe, aliás, na matriz, as classes bem distribuídas ali. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Em nome do nosso querido e prezado superintendente, pastor Gilson. Continuamos pedindo orações pela vida dele. Que Deus abençoe você e ore pela nossa igreja em Porto Alegre. Ore pelos nossos trabalhos, porque a nossa igreja ela está viva e ativa. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, então, e muito obrigado por ter estado conosco. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Apenas confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor e no mais ele tudo. A Bíblia nos diz que tudo ele fará. Amém. Que Deus abençoe vocês. A paz.